Eh, o Donald Trump ele está usando aí a questão do fato dos Estados Unidos serem o maior comércio do mundo, né, o maior mercado consumidor do mundo, como uma guerra, uma arma de guerra política, né? Então, ele está usando isso como uma arma política, da mesma forma que usou o dólar, usou sanções econômicas. Então, isso tudo no jogo político aí de Donald Trump e da extrema-direita estadunidense, que agora chegou ao poder na maior potência do mundo. Então, eles estão usando aí o comércio como uma arma, né, política, da mesma forma que usaram o dólar, da mesma forma que usam a guerra, como nós continuaremos aqui a tratar do assunto do conflito entre Israel e Irã, porque é necessário aí fazer novas considerações, né? Concluir o trabalho que nós começamos fazendo uma análise aí com o encerramento ou a pausa aí desse conflito. Então, o que fica claro também é que entre as armas que serão usadas pelos estadunidenses para continuarem a sua hegemonia no mundo serão as guerras, né? Então, por isso que nós continuaremos a dar a atenção a esse ponto aqui e ainda essa semana faremos a conclusão sobre esse conflito aí do Irã e Israel. Então, retomando aqui esse ponto, então é lastimável, né, que o governo Donald Trump esteja usando a questão do comércio internacional como uma arma política. E isso aí ficou escancarado agora nessa questão do Eduardo Bolsonaro, né, que muitos chamam aí, né, da alcunha aí de Eduardo Bananinha, porque ele está. Então seria, né, você tem aí interesses divergentes, né, do governo estadunidense com o governo brasileiro, então seria o que se esperaria seria que um, né, parlamentar brasileiro eleito para defender o povo brasileiro defendesse os interesses do povo brasileiro. E não é que acontece aí no caso, né, do Eduardo Bolsonaro, que claramente age, né, como um traidor da pátria, né, um Silvério dos Reis. Então, desde que o Brasil, né, começa a sua história, sempre houve os traidores da pátria, né? Os Silvérios dos Reis. E agora nós temos claramente isso. Nós temos esses traidores da pátria, né, que usam, né, até de um mandato parlamentar que seria para a defesa dos interesses do Brasil e do povo brasileiro para conspirarem contra o Brasil. E uma conspiração que é extremamente visível, que é apenas para livrar o seu pai da cadeia, né? O Jair Bolsonaro. Então, ou seja, o interesse do Brasil, do povo brasileiro, fica em segundo plano, ou seja, há uma taxação aí, né? O governo Trump ameaça implementar, né, uma taxação sobre os produtos brasileiros de 50%. E aí pegando, né, diversos produtos, né, não só o suco de laranja, como frango, como mel. Então, vários produtores, inclusive do agronegócio, que defenderam, né, o bolsonarismo até suas últimas consequências, a ponto de muitos estarem aí financiando até um golpe de Estado, e agora vem que realmente o bolsonarismo, né, pelo menos naquilo que se refere à família Bolsonaro, né, ele se desmascarou totalmente, aquilo que nós já denunciávamos aqui, que o projeto da extrema-direita no Brasil, diferentemente da extrema-direita, até nos próprios Estados Unidos da América, em países da Europa, ele tem um viés nacionalista, né? E aqui no Brasil, né, a extrema-direita aqui no Brasil, ela é um viés totalmente antinacional, totalmente entreguista.
E nós já vínhamos denunciando aqui no canal desde aquele episódio em que Bolsonaro, né, bate continência para a bandeira estadunidense, quando ele paga aquele mico internacional se declarando, né, no primeiro mandato do Donald Trump, I love you, Trump. Então, tudo isso aí já deixava claro que essa extrema-direita ela usa do patriotismo para enganar os incautos, né? Usa do patriotismo como uma falsa bandeira, se apoderou da bandeira nacional, dos símbolos nacionais, para desvalorizar o Brasil, para vender o Brasil, para entregar as riquezas do Brasil. Infelizmente, a nossa mídia hegemônica, né, a mídia hegemônica tradicional, né, aí capitaneada por Rede Globo, Record, né, SBT, enfim, toda essa mídia empresarial brasileira recebe, né, grandes verbas de patrocínio também para incutir na cabeça da população brasileira, de boa parte da população brasileira, que o brasileiro é corrupto, que o brasileiro não tem valor, que nós temos que realmente entregar as nossas riquezas para os estrangeiros, privatizar as nossas empresas nacionais, e nós, de longa data, já vemos denunciando isso, né? Desde quando muitos não tinham aí a coragem de se posicionar nas redes sociais, desde lá de 2013, quando tinha aquelas campanhas maciças para a derrubada da presidenta Dilma, que nós já vínhamos denunciando isso, que o que se apresentava ali como um suposto projeto de moralização nacional, né, pela Lava Jato, de combate à corrupção, na verdade, né, o que tinha ali era um projeto de extrema-direita, né? Nós fomos o primeiro canal, né, a falar que a Lava Jato era um partido de extrema-direita, primeiro a se manifestar. Isso tem um vídeo aí no nosso canal que fala exatamente disso, e que era uma extrema-direita, diferentemente dos outros países, em que se caracterizava pelo entreguismo, né? Ou seja, fazendo uma perversão, né, dos símbolos nacionais, da bandeira nacional, se apropriando desses símbolos nacionais para, na verdade, ao invés de defender o interesse nacional, defender aí o entreguismo, né? As nossas riquezas.